Boa noite a todos. Então sejam muito bem-vindos à Casa de Maria Angélica, essa nossa casa virtual, no canal do SEMA no YouTube. Aqueles que estão chegando pela primeira vez acessando o nosso canal, nós também damos as boas-vindas. Lembrando sempre que nossa irmã, nossa mentora, a irmã Maria Angélica, ela nos chama de filhos queridos do coração. Cada um de nós que adentra o espaço físico ou acessa o canal virtual do SEMA está sendo acolhido pelo coração amoroso dessa nossa querida mentora. E é ela que tem, desde o início do isolamento social, desde o início dessa pandemia que acometeu, desde quando nós precisamos encerrar as atividades presenciais do SEMA, ela tem nos chamado a atenção para a necessidade de estarmos vigilantes com os nossos pensamentos. Porque não é só a higiene corporal que é necessária nesse momento. Nós sabemos que os pensamentos são a origem de tudo. Então que nós saibamos, na hora da dor, na hora do sofrimento, as perdas estão acontecendo, as situações estão se tornando mais complexas, mas mantenhamos firmes nesse momento mais do que nunca. Nosso pensamento ligado a Jesus, ligado aos Espíritos bondosos que nos assistem sempre. É impressionante como a Vera nos lembra sempre, a Vera Marcilar, que é presidente da nossa casa, a escandalosa ajuda da espiritualidade. Mas eles precisam de nós, precisam que nós estejamos atentos, ligados, para que nós possamos então apreender, perceber o auxílio que nos chega. E esse auxílio está vindo na forma das nossas lives, dos acessos aos nossos canais, das lives do YouTube, que estão acontecendo às terças e quintas. Terças-feiras nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta semana nós já fizemos a nossa 9ª aula. Imagina, já são 9 semanas, porque nós iniciamos logo na primeira semana de isolamento. Então já estamos há 9 semanas nesse afastamento, que está ficando cada vez um pouco mais difícil. Mas não é impossível, porque nós temos esse amparo. Então, às terças-feiras, nas lives, como eu dizia, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E às quintas-feiras, a terceira parte, que é uma relação, que faz relação com o Evangelho, que se trata das leis morais. As leis morais constituem a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Então, fica o convite para que vocês, todos nós, na verdade, façamos esse esforço para estarmos na atividade da live, online. E aqueles que não puderem, que assistam num horário mais confortável. E agora nós estamos tendo também, desde o dia 25 de abril, estamos na nossa 4ª gravação, as palestras que são disponibilizadas nesse nosso mesmo canal, aos sábados, às 18 horas. Então sejam todos bem-vindos e mantenhamos firme a nossa fé. Nós queremos lembrar que estamos recebendo as doações de leite e de sustagem e de cestas básicas prontas para atendimento às famílias inscritas em nossos programas de assistência social nos lares, Lar de Angélica 1, que fica no caminho do Fontela, atendendo a comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, e também a comunidade lá do Novo Horizonte, se não me engano. Acho que agora se chama Bandeirante, alguma coisa assim, não lembro. No tempo em que eu frequentava mais a atividade social, era a comunidade Cesar Maia, mas ainda a gente chama assim, que se chama o Lar A2. É o segundo ponto de atendimento social da nossa casa.
Acessem o nosso site. Precisamos e agradecemos muito também as contribuições financeiras, porque nós estamos precisando honrar os compromissos, especialmente com o pagamento dos salários dos nossos funcionários. Todos estão recebendo, todos se mantêm contratados pelo SEMA, e também muitas vezes nós precisamos complementar. Nós sabemos que contamos com doadores mensais para as cestas básicas, mas há também algumas necessidades extraordinárias que a nossa casa também atende. Nós precisamos lembrar a vocês que as doações financeiras podem ser feitas através de débito, de transferências bancárias, e as contas correntes se encontram no nosso site. Muitas informações vocês podem obter acessando o nosso site www.sema.org.br. Tá bom? Vamos ver se temos mais alguns avisos. Essas doações financeiras, elas, só para lembrar, elas se fazem muito urgente, porque nós há 9 semanas estamos sem o funcionamento da nossa casa normal. E o grande fornecedor, vamos dizer, mantenedor das nossas atividades são a livraria, o brechique e a cantina, que se encontram fechadas. Então nós não estamos tendo essa possibilidade de arrecadação. Daí o nosso apelo aos corações bondosos que têm e que mantido esse depósito e essa contribuição financeira, seja ela de qualquer valor, é muito bem-vinda. Os horários de entrega das doações materiais acontecem às terças-feiras, das 9 às 15 horas, na nossa sede no Recreio no SEMA. Então agora chegou o momento do nosso preparo. E nós vamos ler do livro Minutos de Sabedoria, o item 3. Vamos ver o que nos diz Pastorinho. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas semente de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Então é muito importante, nesse momento, que nós fiquemos atentos a essa colheita. O que estamos colhendo é fruto do nosso plantio do passado, desta e de outras vidas. Nós estamos num momento grave em que precisamos refletir, e refletir mais do que tudo, que colheita queremos para o futuro, que sementes estamos semeando no presente. Então agora, amigos queridos, vamos elevar nosso pensamento, unir nossos corações e mentes ao coração e mente de Jesus e de Maria Angélica, pedindo a esse Espírito amoroso que sempre nos acolhe, que sempre nos ampara, que seja conosco, nos intuindo, nos amparando, para que as nossas reflexões possam atender e atingir os corações de quantos acessarem nesse momento essa gravação que está se iniciando agora, nesse momento. Graças a Deus. Então, o estudo de hoje, dessa noite, dá sequência aos estudos iniciados na primeira e na segunda palestra gravada, que dizem respeito à primeira parte de O Livro dos Espíritos.
Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos trata das causas primárias. Kardec é um professor e ele se preocupa com fornecer didaticamente informações que possam fundamentar tudo o que virá em sequência. O Livro dos Espíritos é um livro que foi ditado pelos Espíritos. Vamos lembrar que na introdução do Livro dos Espíritos, no item 17, lá no final, Kardec nos lembra o seguinte, que a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os Espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são, por demais, profundos e extensos, para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Então, nesse momento, o professor Rivaio, Allan Kardec, está nos ensinando que são muito sérios e graves os ensinamentos trazidos pelos Espíritos e que compõem o corpo a que chamamos Espiritismo ou doutrina dos Espíritos. E por isso ele precisa ser feito no silêncio e no recolhimento, quer dizer, meditado, pensado, sem pressa. Só dentro dessa condição, continua Kardec, se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e aí então firmar opinião própria. Então, Kardec intitula o Livro dos Espíritos como filosofia espiritualista. A filosofia, ela nos convida a pensar. A fé raciocinada é a fé construída na base do raciocínio, que raciocina, que investiga, que ao ler um conteúdo procura entender dentro de si, com aqueles conteúdos já conhecidos, o que aquilo quer dizer e que reflexo terá nas nossas vidas. A revolução, segundo os Espíritos, é uma revolução moral e o mundo está, nos parece, nesse momento, necessitando dessa grande revolução moral. Então nós precisamos estudar a doutrina dos Espíritos com essa seriedade que impõe constância, perseverança, método, disciplina, sabendo que não há respostas certas e nem erradas. Então vamos fazer uma revisão das primeiras duas palestras que antecederam esse. Capítulo 1 fala de Deus. E Kardec nos pergunta: que é Deus? Ao que os Espíritos nos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. O que esse conhecimento modifica em nossa vida? Deus é a causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema. Então, Deus existe. Como podemos provar a existência de Deus? Os Espíritos também nos responderam por um axioma que as nossas ciências já nos dizem. Todo efeito remonta a uma causa. Então, se nós observarmos tudo que existe no nosso planeta, que não tenha sido criado pelo homem, foi criado por Deus. E ao observarmos com cuidado, veremos que essa é uma inteligência superior a qualquer inteligência que conheçamos aqui. Aliás, me remete a uma mensagem que existe chamada Missão do Homem Inteligente na Terra, em que o Espírito, não vou lembrar o nome agora porque me ocorreu nesse momento, diz o seguinte, começa assim a mensagem:
Não vos ensoberbais do que sabeis. Vosso saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então, o mais sábio, o mais conhecedor, o mais inteligente no nosso planeta sabe nada, coitado, como dizem, né? Na verdade, isso mostra para nós que nós precisamos nos render a essa inteligência maior, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a causa primária, vamos ficar com essa lembrança. Em segundo lugar, nós estudamos, né, com Antônio Carlos, que nos lembrou, sobre os elementos gerais do universo. E a síntese desse capítulo nos diz que Deus é a causa primária de todas as coisas. E existe um princípio inteligente e um princípio material. Acima desses dois existe Deus, mas intermediando existe um fluido universal, que nós chamamos de matéria, mas que na verdade ele é um intermediário, porque o espírito, sem esse intermediário, não consegue se manifestar na matéria. Então vamos lembrar o que foi que os espíritos responderam como definição de matéria. Vou olhar minhas anotações. Matéria está na questão 22A. É o laço que prende o espírito. Então, nós só podemos entender a manifestação do espírito através dessa interação com a matéria. É um instrumento também de que o espírito se serve e sobre o qual exerce a sua ação. Então eu exerço uma ação na matéria. Por isso, eu sou espírito, né, já numa individualidade, não mais como princípio, vim evoluindo através da interação com a matéria. Isso é uma conversa para outra palestra, para outro estudo. E agora eu aprendi, porque os espíritos já disseram, ele é um instrumento, a matéria, de que o espírito se serve e sobre o qual exerce a sua ação. E aí a gente vai entender por que é importante cuidar dos pensamentos, porque é importante a ligação com o plano espiritual. E agora nós chegamos então, né, nós sabemos de Deus como causa primeira de todas as coisas, causa primária, o início de tudo. Nós sabemos que existem no universo dois elementos, um princípio material e um princípio espiritual. Acima de tudo existe Deus, não é? Intermediando o fluido universal e as suas diversas transformações nós estudamos, não é? Mais para frente. E nós então, no final do capítulo, desse capítulo 2, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o espaço universal é infinito ou é limitado? E aí já fazendo um preparo para o capítulo seguinte. Os espíritos respondem: infinito. O que é infinito? O espírito Galileu, no livro A Gênese, ele nos convida a fazer uma viagem pelo pensamento, imaginando que nós saímos da Terra. E aí nós vamos e andamos com o pensamento. Façam a imaginação que quiserem. E vamos caminhando e não chegamos nunca ao fim. Então a ideia de infinito é muito difícil, não é? Mas assim, é o que não tem fim, é o que não acaba, é infinito. Então, o espaço, pergunta Kardec, existe o nada? Não, o nada não existe, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. E a ciência atual já está investigando, não é? A matéria escura, a matéria negra. Nós não vamos falar sobre isso, até porque foge ao nosso conhecimento. A ciência já desenvolveu muito, né? Os telescópios são potentes, né? Já sabemos que existem milhões de galáxias, em cada galáxia há bilhões de estrelas ou mais,
Então, nós aprendemos que há uma imensidão, e Jesus já tinha nos dito. Há muitas moradas na casa de nosso Pai, não é verdade? Ele mesmo nos ensinou. Então, o universo existe desde sempre? Kardec pergunta. Não. O que existe desde sempre? Deus, que é eterno, existe de toda a eternidade. E Ele é o Criador de todas as coisas que existem. Então, o universo foi criado por Deus, não é? Kardec começa o capítulo dizendo assim: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então o universo foi criado por Deus no momento em que nós não podemos precisar, não podemos ter essa informação. Vamos lembrar lá do capítulo 2. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? É o que os espíritos dizem. No vosso mundo, ainda não. Não é dado a nós conhecermos o princípio das coisas. Não nos é dado. Aí ele pergunta, mas como criou Deus o universo? Aí os espíritos respondem, vamos lá na Gênesis. Fiat lux. Ele teve vontade, pela sua vontade. Deus criou o universo e ele disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Está lá no Gênesis, no Pentateuco mosaico. E aí ele pergunta de novo, e a formação dos universos? Nós estamos lendo as perguntas. E a formação? De que maneira é formado? E ele explica. No mundo em que vocês estão, no ponto de conhecimento, vocês vão entender se nós respondemos assim. Os mundos se formam pela condensação de matéria que há no espaço. Então, há matéria esparsa e num determinado momento surgem condições e essa matéria se agrega. O aprofundamento desses estudos, desses 4 capítulos, está na primeira parte do livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo a doutrina dos espíritos, que foi o último dos livros publicados ainda em vida e compilados por Kardec, porque havia necessidade de que nós compreendêssemos os desdobramentos da segunda, terceira e quarta parte do Livro dos Espíritos, para que ele então pudesse, segundo a orientação dos Espíritos, aprofundar o entendimento da primeira parte. Então, vamos continuando. Pode um mundo completamente formado se destruir, deixar de existir? Sim. Nós não aprendemos que tudo que é material tem começo, meio e fim? A duração nós não podemos precisar, não sabemos ainda. Nós não temos condições ainda, dado o nosso grau de adiantamento, de apreender tudo o que existe ainda. Não é possível, não cabe na nossa compreensão. Então, sim, os mundos nascem e morrem. Por quê? Deus cria incessantemente. Então, vamos ficar com esse conceito. Deus é eterno, Deus é perfeição absoluta, soberanamente justo e bom. Tudo que existe no universo é criado por Deus. E se Ele é perfeição absoluta, Ele só cria o perfeito. Não é? Não vamos digredir agora sobre a questão de bem e de mal, porque não é o nosso propósito, mas vamos ficar com essa informação. Tudo que existe é obra da criação, é obra divina. E aí Kardec vai para outra questão, né? A matéria então se condensa, os mundos são formados através da condensação dessa matéria, de acordo com condições propícias, num determinado momento, elas se agregam e se formam. E os seres vivos? Quando começou a Terra a ser povoada? Né? E aí nós vamos nos socorrer de uma obra que veio muito depois, pelo lápis de Francisco Cândido Xavier, trazida por Emmanuel,
que nós sabemos que foi mentor de Francisco Xavier aqui na Terra e que nos trouxe informações e que nós precisamos estudar muito, 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 muito. Então ele nos diz assim no livro A Caminho da Luz. O meu é esse aqui, bem antiguinho. Existem edições mais atualizadas. No capítulo 1, que fala da Gênese planetária, ele nos diz que rezam as tradições do mundo espiritual na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. O Senhor Supremo do Universo é Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, todas as coletividades planetárias são submetidas às orientações e ao comando de uma comunidade de espíritos eleitos por Deus, espíritos puros. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos. Então, Jesus é um espírito puro, eleito pelo Senhor do Universo e convidado para fazer parte dessa comunidade de espíritos puros. Então, é um espírito puro, eleito pelo Senhor para fazer parte dessas comunidades que vão ter as rédeas e a orientação de todos os sistemas planetários do universo. E essa comunidade se reuniu por 2 vezes. A primeira vez quando o orbe terrestre, nos dizeres de Emmanuel, se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos, o início da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidiu da sua vinda à Terra. E aí, Emmanuel vai nos falando, né, das forças do caos que a ciência já nos mostrou, já nos ensinou, que foi na verdade a formação da Terra. Nós ainda temos esse resquício, porque a Terra é um organismo vivo, né? O orbe terrestre é um organismo vivo, né? As erupções, o movimento das placas tectônicas que causam os tsunamis nos demonstram que ainda há um processo de elaboração e de transformação do planeta. Não está tudo calmo, mas quando se acalmou, né? Jesus, então, desde esse momento desse desprendimento, ele foi convidado aqui a tomar conta. E ele reúne uma equipe de espíritos sob a sua tutela, sob o seu comando, e que vão olhar, que vão fazer parte dessa formação, de tudo que existe aqui. Então, Emmanuel nos diz que as descargas elétricas em proporções jamais vistas da humanidade despertam em estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. E aí ele fala da solidificação da matéria, de como acalmam aquelas forças, aquela convulsão, há uma calma, e Emmanuel nos fala então assim: as mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro de sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. E aí Emmanuel descreve todo o trabalho de Jesus. Por isso Jesus é tão importante nas nossas vidas. E precisamos dar conta disso. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu então os regulamentos físicos da Terra.
organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus, olha só, sob as vistas de Deus, então sob a sua ordem, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. E aí ele nos diz mais: estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam fenômenos elétricos da existência planetária. E aí ele vai descrevendo, né? E fala assim pra gente: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábios na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Então Jesus está presente em cada molécula, em cada átomo, em cada partícula subatômica do nosso orbe. Mas seu amor, a ciência não viu suas mãos, mas seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E aí, Emmanuel fala mais uma vez, me perdoe a leitura, mas é, para mim, imperdível. Quando serenaram os elementos do mundo nascente, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Então, se acessa ao grande trabalho de Jesus, que foi pessoal, né, nessa definição dos primeiros tempos. Ele convoca para si os seus auxiliares e diz aqui Emmanuel: viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e com ele lançara a Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. É lindo, não é? Eu acho isso lindo. Me emociona toda vez que eu leio. Então, as bases da vida que estavam espalhadas no universo foram trazidas e aglutinadas por Jesus e seus auxiliares no momento propício. E é o que os espíritos respondem por Kardec. No começo tudo era um caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Mas se nós não tivermos esse conhecimento, ao lermos isso aqui, pode dar uma sensação de que esse caos se organizou ao acaso, sem um comando, sem uma diretiva, sem uma orientação. E agora a gente já sabe que Jesus estava por trás disso tudo. Então os seres vivos a gente já sabe de onde vieram, né? Estavam todos, né, esparsos no universo. Quando essa matéria gelatinosa foi aglutinada, que mantém o início da vida, que nós não sabemos ainda fazer, o homem sabe modificar. O homem não cria, o homem transforma o que Deus cria. Ele é um co-criador secundário dos elementos que já foram trazidos, não sabemos como, mas que já se encontravam esparsos e que só espíritos superiores, espíritos puros, têm aptidões já para realizar. Então, nós vimos pela definição, e quando nós estudamos Darwin, a teoria da evolução, nós vemos que há toda uma evolução, desde o animal, do modelo mais simples até os mais complexos. E é bonito se ver de que quando houve, né, segundo o Gênesis, foi no 6º dia que surgiram, a 6ª era, no final de tudo, depois que havia já se preparado todas as experiências para que o planeta estivesse em condições de receber a vida. Essa vida, então, é gestada,
aqui na Terra, a partir desse protoplasma, dessa nebulosa, dessa matéria viscosa que se espalhou sobre todo o planeta, não é? E a ciência já nos mostra que a vida surgiu em diversos pontos do planeta. E que o homem também surgiu em diversos pontos. O homem com esse formato biológico. Então estava pronto o quê? Ao final de toda essa criação. Estava pronto o modelo biológico, já havia evoluído para que aqui pudessem encarnar os primeiros seres já conscientes de si. Aqueles primeiros indivíduos que receberam, a gente fala que Deus apôs o selo da sua vida. Existe uma imagem, uma cena, na verdade, do filme desenho animado Pinóquio, em que o marceneiro Gepeto cria um boneco e faz uma oração sentida para que ele pudesse ter vida. Ele queria muito ter um filho. E aí, nessa noite de sono, a imagem é muito bonita, faz-se presente a fada azul e vai e dá vida ao Pinóquio. E aí ele se movimenta, e é muito bonito porque eu acho assim uma imagem perfeita para nós. Ele se movimenta e aí ele diz: eu posso falar, eu posso andar, eu posso mexer, eu sou um menino? Já sou um menino? Ela fala: não. E aí existe um diálogo muito interessante. Você só vai ser um menino, você só vai ser um homem quando você puder saber escolher entre o bem e o mal. E aí tem todo um diálogo com o grilo falante, que é transformado em consciência de Pinóquio, e depois a gente vai ver esse trecho desse desenho que é muito interessante. Ele diz, aí ele vai falando, não é? Do bem e do mal, que está na consciência, e ela convida: você quer ser a consciência do Pinóquio? Mostrando para nós que as leis de Deus estão na nossa consciência. Mas vamos fechar esse parêntese. Então os seres chegam, esse povoamento então não acontece a partir de um único homem, mas sim acontece simultaneamente, tanto que nós já sabemos, né? Quando a doutrina, abrir um outro parênteses, quando a doutrina espírita surge, a publicação do Livro dos Espíritos foi em 1857, havia uma grande cisão naquele momento entre a ciência e a religião. A religião extremamente dogmática, acreditava, e para quem contradissesse isso, ela chamava de herege. Estamos falando da Igreja Católica, da religião oficial do mundo ocidental. Vamos lembrar que a França católica foi onde surgiu a doutrina dos espíritos, e Kardec, corajosamente, católico de formação, ele, pelo raciocínio, ele entende realmente que não poderia ser assim. As ciências da geologia, da paleontologia, da arqueologia já estavam se desenvolvendo. Logo, logo começa a surgir também a psicologia, né? Que foi um grande percurso também para se firmar como ciência. Então todos esses desdobramentos dessas ciências novas que surgiram começavam a contradizer essa afirmativa de que o mundo teria sido criado em 6 dias e que a Terra teria sido povoada por apenas um casal. Nenhuma lógica poderia aceitar isso, por mais pueril que fosse. À medida que o homem foi investigar, foi pesquisar, ele pôde descobrir e se maravilhar, né? Porque a criação realmente é divina. Há todo um conjunto de ações, e se percebe, nós já vamos antecipar o final do capítulo, que vai falar das ligações, né, do que há de ponto de concordância com relação à criação bíblica. Se nós analisarmos os 6 dias da criação, eles correspondem às grandes eras geológicas. A ordem é a mesma. Por último surge um homem, a quem Deus disse: reinarás sobre toda a minha criação. Mas o homem entendeu que reinar era mandar, era usufruir, né? E aí Jesus vem nos ensinar que seja o maior aquele que servir. Jesus, governador do planeta, esse que teceu, que construiu com delicadeza, com cuidado, com amorosidade durante milênios,
que preparou essa casa para nós habitarmos, ele veio até nós, encarna, para nos alertar de que seja o maior aquele que for o menor, aquele que serve. Eu vim ao mundo para servir, mas nós ainda estamos nos primeiros tempos da evolução. Esse ainda é um planeta de provas e expiações. Essas transformações todas são de modo a nos fazer refletir o que está acontecendo nesse momento com o afastamento do homem, obrigatoriamente para se defender, né, e para também preservar a vida dos outros, é que a natureza está tendo tempo de se recuperar. E a gente tem recebido imagens lindas dos canais de Veneza com golfinhos, de tartarugas chegando, né, no fundo da Bahia. Outro dia, uma das cuidadoras do meu pai, eu tenho meu pai ainda idoso, já de 99 anos, mas com alguma lucidez, e eu preciso de cuidadoras para nos ajudar. Uma delas, que mora em Duque de Caxias, falou: Dona Eliana, a praia de Magé está limpa, né? Tá tudo limpinho, o fundo da Bahia tá limpo. Eu não tô vendo porque eu realmente estou isolada mesmo. Desde o meu último dia que eu saí, foi dia 16 de março, que eu saí do meu apartamento. Mas a gente percebe, eu graças a Deus tenho uma vista linda, que eu agradeço aqui, estou aqui nesse momento olhando. É muito bonito a gente ver que o céu está azul, despoluído, não é? Essa época do ano é muito linda. A gente só pode agradecer mesmo a Deus. Então, não há como admitir que haja vida, por exemplo, unicamente na Terra. Deus não haveria de ter criado, apesar de toda a amorosidade, de todo o cuidado de Jesus conosco, unicamente para nós, habitantes da Terra. Então Kardec vai perguntar: por que somos tão diferentes? Não é? Brancos, amarelos, negros, o indígena, os caracteres faciais, mesmo aqueles que temos a pele mais clara, temos uma diversidade enorme. Já houve muita miscigenação, mas somos muito diferentes, muitos. Não há duas pessoas exatamente iguais, não é? Na formação biológica. Por que isso? Os espíritos respondem lá na questão 52 que provém do clima, provém da vida, provém dos costumes, que aí, na verdade, a gente pode até rever. Hoje nós temos um projeto Genoma, que derruba, né? Kardec, à época, ainda falava em raças. Raça foi um termo cunhado quando o homem branco, e aí nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso, singrando, né, buscando outras fronteiras, sempre com interesse comercial e de domínio, conheceu os indígenas, conheceu os negros da África, conheceu os chineses, e aí viu diferenças. Mas como ele tinha uma habilidade intelectual maior, ele se achou superior. E aí ele criou o termo raça, julgando porque por ser branco e por ter alguma habilidade tecnológica maior, desenvolvimento intelectual de uma certa forma mais alto, de mais alto grau, ele seria superior por causa disso. Adão, na verdade, representa a raça adâmica. E nesse mesmo livro, A Caminho da Luz, Emmanuel vai nos dizer que os espíritos que não se comportaram adequadamente ao momento evolutivo, porque passava um orbe do sistema de Capela, foram convidados a sair, a habitar um outro orbe. Nesse momento, Jesus estende seus braços amorosos a esses espíritos e os convida e eles se ajoelharam naquele momento, agradecendo essa oportunidade, para que eles pudessem, numa chance desse degredo, vir habitar a Terra, ainda muito primitiva. Por isso aqui nós encontramos um salto, né, civilizatório, porque esses espíritos vieram habitar a Terra
e fecundaram a terra de novas ideias, de novos comportamentos, mas isso tudo está descrito no livro A Caminho da Luz. Então, Adam, que significa humus, que significa da terra, ele foi, na verdade, um conjunto de espíritos, ele é uma raça. Existe um livro chamado, se não me engano, é de Edgar Armand, Os Exilados de Capela. Então, nós estamos vivendo esse mundo, momento de transformação, de uma revolução moral. Mas se nós não nos reconhecermos na nossa pequenez diante desse Criador magnânimo que é Deus, mas que nos olha, que nos legou Jesus, esse Espírito amoroso, que trouxe para nós também Maria, Espírito que veio de um orbe muito mais avançado e que aceitou gestar esse corpo habitado por esse Espírito de tamanha magnitude. Esse amor que nós não alcançamos cuida de cada criatura, mas não nos faz eximidos da nossa parte, da nossa obrigação, do trabalho que cada um precisa fazer. Há muitas moradas na casa do Pai. E aí Kardec vai falar na pluralidade dos mundos, perguntando, né, se são habitados todos os globos que se movem no espaço. Mas sim, são habitados. A ciência está investigando e procurando vida fora da Terra, mas ela procura vida fora da Terra buscando corpos semelhantes aos nossos. Então a primeira investigação, porque a ciência já sabe que a vida surgiu na água, não é? São as primeiras manifestações de vida surgem onde? Nos oceanos. Por que será que gostamos tanto dos oceanos? Por que necessitamos tanto de água? Nosso organismo, 75% é de água, precisamos nos hidratar. A vida vem da água, não é? Então nós precisamos entender uma coisa que eu esqueci de falar, mas que nós precisamos, para cada ciência nova, o Espiritismo nos traz uma nova ordem de ideias. A doutrina que os Espíritos nos trazem, ela impõe que nós joguemos fora, nós quebremos formas antigas de pensar. Não se põe remendo novo em pano velho, porque o remendo que é novo, ele é forte, ele vai ficar ali e vai ruir o pano. É o que Jesus ensinou pra gente. Então nós precisamos fazer uma coisa importante que é inerente à maioria dos cientistas, às pessoas de boa fé, e especialmente aos filósofos. Por isso é uma doutrina, é uma filosofia. Não é? É uma filosofia, não é uma filosofia de vida. É algo que nos convoca a pensar. E o mais bonito é que nós não precisamos aceitar aquilo que a nossa razão ainda não compreende. Os Espíritos nos falam. Dr. Bezerra de Menezes, ele costuma nos dizer, ele disse uma vez o seguinte, que a reforma íntima, a mudança, ela é urgente, quer dizer, nós temos que decidir, quero mudar, quero ser diferente, quero entender esse mundo que os Espíritos nos trouxeram. Não quero só saber que eu vou continuar, eu quero entender o que eu preciso fazer. Ela é urgente, mas não é apressada. Porque cada um de nós vai compreender o que nós estamos escutando aqui de uma forma diferente. Mas o que nós precisamos ter certeza absoluta é que Deus cuida de cada um de nós. O raciocínio vai nos fazer mostrar, na verdade, vai nos mostrar que a grandeza da criação que nós não conseguimos alcançar, nem o Hubble consegue. Parece que eles fotografaram um trecho do espaço, existe na internet recentemente com o Hubble, aliás. E existem lá pontos coloridos. Cada ponto colorido representa uma galáxia. Busquem galáxias fotografadas recentemente pelo Hubble e vocês terão noção. Parece que eles dizem lá na matéria, infelizmente eu não tenho o link, que eles conseguiram encontrar mais de 5.000 galáxias, que tem 100 e tantas milhões de estrelas com seu séquito de planetas, não é? Então, cada orbe tem uma constituição própria
inerente às suas características físicas. Logo, os seres vivos e os seres humanos que habitam esse orbe têm uma constituição muito diferente da nossa, numa outra dimensão. E nós queríamos, eu não sei se será possível, mas a gente vai pesquisar, deixar dois links para vocês pesquisarem, como os lobos e rios. E o outro é uma palestra do Arthur Valadares, que fala da criação divina. Porque existe um ramo da ciência que eu não sabia. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, mas não como ciência já constituída, que se chama biomimética, que investiga a natureza e, a partir da observação de como a natureza se comporta, trazer avanços tecnológicos para o nosso bem viver. E também para que haja um desenvolvimento mais sustentável, não é? Essa questão dos lobos eu vou contar rapidinho. Nos anos 1800, na região onde hoje existe o Parque Yellowstone nos Estados Unidos, houve um grande desmatamento para que houvesse criação de gado e plantações. Alguma novidade? Não. O que aconteceu? Os lobos, como foram procurar então alimento naquele local e matavam o gado e comiam as galinhas. O que os homens fizeram? Dizimaram os lobos e foram dizimando até que nos anos 1950 a população de lobo praticamente não existia. Em 95, ao mesmo tempo, a população de veados, houve um grande desequilíbrio nesse sistema ecológico, e aí a população de veados cresceu, foi procurar pastagem nas matas ciliares, destruíram as matas ciliares, houve assoreamento dos rios, enfim. Vários animais saíram, deixaram de viver naquele ecossistema. Então, em 1995, um grupo de cientistas resolve recuperar e reintroduzir os lobos. E colocam, se não me engano, 14 espécimes no parque. Em pouco tempo, eles começam a comer, né? Porque ele é o predador do veado. A população de veado se afasta, vai procurar lugares mais afastados, não onde o lobo costumava ficar. Nesse momento, a vegetação descansa, novos arbustos crescem e aí todo o sistema se restabelece, mostrando uma interdependência. Esse vídeo é muito bonito, é uma animação, mas isso foi um fato. Então, até os rios. Por que os rios? Porque aí ele está mostrando que existe uma interdependência, uma interconectividade. Mostra também que o homem, quando ele seleciona ficar só com o que ele gosta e ele afasta o que ele não quer, ele desequilibra esse ecossistema. Então, que nós, amigos, com esse estudo, com essa reflexão, possamos dirigir nosso pensamento a Deus, nesse momento de pandemia, refletir cada um dentro de si o que tem feito, que hábitos faz e que não são saudáveis. Não só para si, mas para o planeta. Que tipo de atitude eu tenho? Né? Eu já me preocupo em reciclar, mas será que eu estou fazendo isso de maneira certa? Vamos aceitar essa situação de isolamento, mas vamos utilizar de forma criativa, vamos estudar, vamos refletir, como nos disse Kardec, lá no início, no item 17 da introdução, no silêncio e no recolhimento. Vamos pensar, vamos chorar de saudade, vamos chorar esses entes queridos que estão partindo, mas vamos ter certeza de que somos imortais, que o reencontro vai acontecer. Vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus, vamos saber que nesse momento de renovação, de aferição de valores, nós precisamos descobrir dentro de nós o que é que eu tenho feito até o momento da minha vida, como eu tenho me relacionado com as pessoas, com aqueles que eu amo, com aqueles que eu digo que amo, não é? E vamos tentar, fazendo essa reflexão, fazer essa mudança. Então vamos à nossa prece final.
agradecer nesse momento todo o amparo que recebemos, Senhor. A presença amorosa dos espíritos queridos que nos envolvem sempre, pedindo a eles que sejam pacientes conosco, com as nossas ainda muito grandes dificuldades, com aquelas que temos dificuldade ainda de reconhecer, Senhor, mas pedir que a misericórdia do Pai se derrame, Senhor, sobre todo o nosso lar, que envolva os dirigentes de todas as nações, que ampare em especial, nesse momento, a equipe de médicos da Terra, todos os profissionais de saúde, que amparem também todos aqueles que permitem que estejamos em nossos lares de forma segura, que cada elo dessa cadeia que nos faz garantir segurança e saúde nesse momento, de poder ficar isolados. Agradecer nesse momento a todos os que velam por nós do plano espiritual e pedir, Senhor, fica conosco, ajuda-nos a compreender, dá-nos a tua paz, dá-nos a certeza, aumenta-nos a certeza e a fé, a confiança em ti. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.